Olá, membros da velha guarda! Olá, membros do velho guardo! Eu sou Otávio Gá, esse é o Super 8 e hoje é dia de filme de ação da plataforma vermelhinha baseado numa série de HQs escrita pelo mesmo cara que escreveu o roteiro. Muita gente gostou, me cobrou, aí eu joguei no enquete e a maioria aprovou. Então não tem outra. Simbora! Esse filme conta a história do Raul Seixas? Esse filme mostra Erasmo, Vanderlei e Roberto nos dias de hoje? Se a velha guarda é pros netos não acharem? Tudo isso e muito mais agora! Um grupo de mercenários altamente mestres no esquindolelê é convocado para uma missão de alto risco que acaba revelando um segredo absurdo que faz essa galera ser caçada sem descanso. Enquanto eu tava lá assistindo a The Old Guard, eu fiquei tão envolvido com os personagens, mas tão envolvido que eu poderia facilmente ficar horas e horas nessa experiência. Mas tá longe de ser um filme impecável e até mesmo esse meu precoce elogio revela uma de suas maiores falhas. Por um lado, o não querer que o filme acabe se dá pelo fato dele apresentar conceitos fantásticos e personagens interessantíssimos. Por outro, esse sentimento de poder passar muito tempo assistindo é geralmente provocado pela linguagem de seriados. Então, nas séries é um sentimento bem-vindo porque é recompensado pela multiplicidade de episódios que formam uma temporada. Só que, sendo The Old Guard um filme, ele precisaria se bastar de forma mais individual. Precisaria dizer a que veio não como uma fração, mas como uma unidade. Não como um episódio, mas como uma temporada. Porém, o filme tem sim uma aura fortíssima de episódio piloto. A trama principal mesmo nunca parece estar se encaminhando para algo excepcional. Parece que está apenas fertilizando o terreno, como um primeiro episódio de série faz, com aquela certeza de que o básico é o bastante por enquanto, já que vai poder estruturar a problemática ao longo de vários episódios até chegar num final de temporada apoteótico. Em suma, é uma trama que, apesar de ter início, meio e fim bem definidos, parece sempre andar em banho-maria. Uma sensação que se confirma quando o filme se conclui, deixando claro seu interesse em iniciar uma franquia. E aquela mesma coisa de sempre quando querem criar franquia. Pensam demais lá na frente e esquecem o presente. Não que o presente seja ruim, eu até ousaria dizer que nada nesse filme é ruim, mas é como se o próprio filme tivesse se nivelado por baixo, como se intencionalmente estivesse guardando o melhor para depois. E como a gente consegue vislumbrar o alto potencial do que é apresentado aqui, ficar no quase pode desanimar alguns. Não foi totalmente o meu caso, eu pendi mais pro agrado do que pro desagrado. Por quê? Bom, agora para eu não ser tão vago e conseguir desenvolver o que eu penso, eu preciso revelar um pequeno segredinho do início do filme. Eu sei que muita gente não se importa, isso deve ser revelado na sinopse ou até nos trailers, e o negócio acontece logo nos primeiros 15 minutos. Mas eu assisti ao filme sem saber de nada e foi uma surpresa bacana que me ajudou a potencializar o meu interesse. Então, caso você ainda não tenha visto o filme, eu recomendo que veja primeiro sem saber de nada e aí depois você volta aqui. Até porque eu acho que tem boas chances de você gostar do passeio. Pois bem, feito esse aviso de spoiler, ok? Ok. Vamos prosseguir. A condição de longevidade e quase imortalidade dos mocinhos deu a eles uma vivência que me encheu de curiosidade sobre o que tinham para contar. Somado a isso, a atmosfera mais sóbria do que o comum nesse subgênero de pessoas superpoderosas me vendeu com eficácia a ideia de que essas relíquias vivas poderiam ser reais e que suas conversas sobre o passado teriam um valor histórico inestimável para o espectador. Claro, não tem porque se trata de uma ficção, mas o e se do filme me foi entregue de forma convincente o suficiente para me fazer acreditar e me manter atraído. Um probleminha, quer dizer, mais um, é que o roteiro não parece perceber muito o valor disso e, além de perder boas oportunidades de explorar seus personagens relíquias vivas, quando explora, apenas dá um petisco e muda de assunto. Dá um petisco e muda de assunto. De alguma forma eu me mantive atraído porque ficava na expectativa de ter a minha espera recompensada com alguma informação instigante sobre o passado deles. Expectativa que o próprio filme provocou e não cumpriu tão satisfatoriamente assim. O máximo que entrega são micro flashbacks com pouca inspiração tanto por parte do roteiro quanto da direção. E isso é meio frustrante. Outro, porém, do roteiro são seus vícios hollywoodianos, também conhecido como clichês, que nem me incomodam muito sobre o que acontece, mas geralmente como as coisas acontecem. Uma das coisas que me chamou muita atenção é o excesso de atalhos que a trama toma para chegar de um ponto A a um ponto B. Buscas fáceis, viagens fáceis, encontros fáceis, capturas fáceis, invasões fáceis. E essa simplificação acaba jogando fora uma possibilidade de progressão mais madura, além de que não combina com aquela tal sobriedade bacana empregada na narrativa e, na verdade, faz o filme se aproximar mais daquele padrãozinho fantasioso típico do gênero que parecia estar sendo evitado. Talvez isso seja fruto dessa falha de percepção dos realizadores para enxergar o que o projeto tem de melhor
para que pudessem concentrar seus esforços ali, explorando e exaltando esses pontos. Mas não, é como se eles tivessem ouro e bronze nas mãos, mas não soubessem diferenciar. O maior indício disso para mim é aquele prólogo inexplicável. Pra que mostrar os mocinhos esticados no chão, metralhados? Chamar atenção e segurar as pessoas assistindo, mas o filme acabou de começar, não tem por que largar o filme nos primeiros 15 minutos. E além desse flash forward não agregar em nada, ainda arrisca sacrificar a surpresa da primeira virada da trama. Aquela que eu anunciei que eu iria falar. Ok, mesmo com esse flash forward eu não descobri o que viria a seguir após a metralhança, mas se eu não esperasse uma metralhança por vir, a cena seria ainda mais estarrecedora. Você tá lá empolgadaço vendo o filme, de repente os mocinhos são metralhados, você fica, uou, foge do comum. Mas quando você já sabia que eles iriam ser metralhados, é tipo, né? Outro ponto baixo é o vilão. Tá bom, mesmo sendo clichê, a ideia do ricaço megalomaníaco e ganancioso poderia ser aceitável. Bastava dar um pouco mais ao sujeito, um pouco mais de histórico, alguns traços a mais de personalidade, mas a figura é detestavelmente unidimensional e se manifesta exclusivamente com falas e atitudes óbvias, expositivas e previsíveis. E às vezes até inaceitáveis para alguém com o perfil dele. Afinal de contas, se ele tem capangas para fazer o trabalho sujo, por que Borges vai aparecer numa missão de campo para se certificar que seus capangas fizeram tudo certinho? Mas ele é bilionário, ele teria alguém para mandar alguém para fazer isso. Na verdade, se a gente pensar direitinho, quanto menos o sujeito se expusesse, menos ele aparecesse, mais crível e mais ameaçador ele seria, porque seria mais intocável, mais difícil de ser alcançado. Mas é o vilão genérico de filme de super-herói. Felizmente, quando o filme se dedica a desenvolver os mocinhos, aí eu creio que já se saia melhor. Sinto falta de conhecer mais sobre as suas histórias de vida, pra Borges. Mas, pelo menos, no presente, eu acredito que as relações sejam muito bem estabelecidas e apresentem uma dinâmica gostosa de acompanhar. Eles se conhecem mais do que a nossa compreensão limitada é capaz de imaginar. Por isso, eles se completam quase como de forma automática. Quando num determinado momento da trama um falha com os demais, isso acontece de um jeito aceitável dentro do contextualizado e os demais lidam com a maturidade que a gente esperava desses personagens tão idosos. Afinal de contas, um elo tão duradouro também cria uma interação mais intensa, um amor mais intenso. E quando esse amor é levado para as áreas românticas, rendem momentos tão satisfatórios de ver na tela numa produção do gênero, quanto importantes, pela representatividade e para ajudar a quebrar estigmas. Alguém até comentou no meu Twitter que achou forçado. Mas talvez seja forçado para quem tem uma visão de mundo fechada numa bolinha. Porque se a gente olhar direitinho, o que é que tem de tão forçado? Um casal centenário que se ama e não tem vergonha de trocar carícias e declarações de afeto publicamente? Cena essa que, inclusive, é bem divertida. Forçados. Eu nunca vi ninguém falando isso sobre Jack and Rose em Titanic. E olha que eles acabaram de se conhecer. A Andrômaca da Charlize Theron... Pera, Otávio, como foi que você chamou ela? Theron. Tá errado, é Theron. É, então... How do you actually pronounce your name? Charlize Theron. Então, como eu ia dizendo, a Andrômaca da sul-africana Charlize Theron se beneficia da marra já pré-estabelecida pela carreira da atriz para tapar as lacunas deixadas intencionalmente pelo roteiro numa tentativa de torná-la mais icônica através da incógnita. Funciona? Funciona, mas eu também não vou negar que eu ficava de orelha em pé sempre que ela contava alguma história ou deixava escapar algum detalhe sobre o passado. Uma das poucas coisas que a gente sabe realmente sobre a personagem é sua longa idade, e se ela for a Andrômaca da mitologia grega, ela teria mais de 3.000 anos, o que é correspondido pela atriz com uma falta de paciência que é muito condizente com essa ideia. Claro, dentro dessa proposta fantasiosa de seres superpoderosos e regenerativos que tem esse chamado interno para ajudar em combates e guerras e... você entendeu. E então, diante de personagens tão cativantemente vividos por seus intérpretes e com uma relação construída tão autenticamente pelo roteiro e pela direção, o filme consegue uma proeza bem difícil de conseguir: fazer a gente temer pela vida de personagens imortais. Eu chamo de proeza porque muitos filmes até penam pra conseguir isso com personagens mortais. Joga eles na ação e a gente fica, tá, a gente sabe que nada vai acontecer. Mas claro, a simpatia é o que garante o apego, mas pra gente temer precisa haver um risco palpável. E isso o roteiro sabiamente conquista através do conceito de finitude inevitável e aproveitando uma ideia pior do que morrer: sofrer
infinitamente. Isso, meus amigos e amigas, dá aos nossos heróis superpoderosos uma vulnerabilidade assustadora, o que para fins dramáticos é excelente. Talvez por isso a trama morna no frigir dos eggs acabe não parecendo tão morna, porque até uma missão básica para essa galerinha pode cobrar um preço alto. Mas esse é um filme sobretudo de ação, então sobre as sequências de ação, elas são claras o suficiente para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo e se manter preocupado com o destino dos personagens. A direção é também hábil ao conseguir explorar a possibilidade dos mocinhos receberem danos, o que obviamente não vai matar, mas dá aquela capengada e eles sentem porque dá dor. Além de conseguir preservar a continuidade dos movimentos de combate entre os cortes, mas não há nada de espetacular também na ação do filme. Não são tão picotadas, mas são bem cortadas. Em muitas das vezes, para cada movimento tem um corte. Deu a porrada é um corte, recebeu é outro corte, levantou é outro corte. Pelo menos a noção de geografia, como eu disse, é mantida pra gente entender o que tá acontecendo. E em geral é isso. Tem muito o que falar não. É uma ação que não marca, não se destaca, mas é correta e funciona. Enfim, ao meu ver, o que falta a The Old Guard não são boas ideias. Disso eu creio que o filme tá cheio. Pega conceitos que já existem na cultura pop e dá uma nova roupagem sob um novo contexto que é mó da hora. Então, talvez o que falte ao filme seja mais polimento, mais paciência para o roteirista filtrar o que as suas HQs tinham de melhor e até para encontrar as melhores formas de transportar dos quadrinhos para as telas com atores de carne e osso. E mais sensibilidade à direção para valorizar as boas ideias e deixar de lado as não tão inspiradas assim. Mas, em geral, eu fui muito cativado pelo conjunto da obra e já fiquei interessado para ver como esse mundo vai se expandir e o que esses personagens poderão revelar sobre o passado deles e da humanidade. E essa é a minha reação enquanto eu assistia ao filme. Gente, seguinte, agora eu tô produzindo vídeos com uma certa antecedência, então as enquetes nem sempre vão dar o próximo lançamento do canal, tá? Às vezes pode até demorar, sei lá, uma semana, duas, um mês, não sei. Quanto mais demorar, melhor pra mim, porque eu tô conseguindo antecipar conteúdo. Então quando tiver enquete, relaxa, eu vou fazer o vídeo, só deixa de calma. E então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, eu fico... Grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima, tchau. Ouch. Ow, Charlie, it really hurts.